Oi, gente, eu sou o professor Zé Augusto. Estou aqui com o Bartô, que é o nosso mascote, né? Vamos ficar no podcast do professor. Inscreva-se, curte, vamos compartilhar e comentar. E vamos ao vídeo. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast do professor. Dessa feita, nós estamos com mais um piloto que vocês estão vendo, né, da nossa nova temporada que estará entrando no ar. E hoje nós vamos conversar com a Raquel Siqueira, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela é a nossa convidada em razão da eleição do Conselho Tutelar, que na realidade acontece em todo o país, mas em Barbacena vai acontecer de um modo diferente dos anos anteriores, inclusive com urnas espalhadas em todos os bairros da cidade e região, e que você vai conhecer nesse nosso bate-papo. Eu também vou tomar conhecimento, porque eu também não estou muito por dentro disso, né? A Raquel é nossa amiga, pós-graduada em gestão de pessoas e formada em turismo, e preside essa eleição que acontecerá no dia 1º de outubro. Não é isso, Raquel? É isso mesmo, professor. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Muito obrigada pelo convite de estar aqui, podendo falar um pouco sobre esse assunto que é de grande relevância, né? E é, inclusive, uma novidade para todos os barbacenenses essa eleição deste ano. Ela vai acontecer de uma forma diferente da forma como foi feito nos outros anos. Eram feitas só através do voto, né, em papel. E era feita também só numa escola, só na parte síncrona, nos anos anteriores também, né? Exatamente. Então muda completamente o contexto da eleição. Isso. E aí esse ano o TRE, ele publicou uma resolução e trouxe pra gente as urnas eletrônicas para serem utilizadas nesse processo. Então vão ser 23 locais de votação, incluindo a zona rural do nosso município. E não vão ser todos os bairros, mas a maioria vai estar dentro desse da parametrização. São regiões, né? Eu falei bairros, mas é nas regiões, né? Isso. Não dá para cobrir toda a cidade. E a importância disso que você acha? Você acha que vai aumentar o número de eleitores? A nossa expectativa é que aumente, porque as pessoas elas têm que entender que esse processo é um processo importantíssimo, tanto nas eleições para vereador quanto para prefeito, professor. Essa eleição para conselheiro tutelar, ela é muito importante. E a participação popular, o voto de cada cidadão barbacenense é importante para a gente eleger ali pessoas que vão estar engajadas nesse processo que é o Conselho Tutelar. Basicamente, o princípio principal, vamos dizer assim, entre aspas, do Conselho Tutelar, qual é a ação dele? Qual é a função do Conselheiro Tutelar? O Conselheiro Tutelar, ele tem, né, por princípio, proteger e zelar as nossas crianças e adolescentes do município de Barbacena. Né? São eles que estão ali para garantir o direito que eles têm à educação, ao lazer, à saúde, né? E serem bem tratadas da forma como merecem. E tem uma demanda grande em Barbacena nos dias de hoje? Infelizmente, nós temos uma demanda muito grande. Inclusive devido à pandemia, né, professor? E é ligado ao Conselho? Isso. Ele não é ligado ao Tribunal de Justiça ou à Promotoria Pública, ele é ligado ao Conselho? Olha, nós temos um grande apoio do Ministério Público, né, e toda a rede ali da Polícia Militar, Polícia Civil, mas sim, o Conselho Tutelar, ele é ligado ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que segue o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E, inclusive, as eleições para conselheiro tutelar vêm do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Quantos candidatos se inscreveram? Como foram as inscrições? Como que a pessoa se habilitou? E qual a idade que a pessoa podia se habilitar para ser candidata? Então, foi lançado um edital, né, onde eles tiveram a oportunidade de se candidatar, né, teve uma regra nesse edital de apresentar as documentações necessárias, e nós tivemos ali 22 candidatos, né, esse ano de 2023. Concorrendo a quantas vagas, Raquel? 5 vagas. Nós temos 5 vagas. Então será uma disputa apertada. Acredito que sim.
né? São pessoas que estão ali como candidatos que são muito boas, já trabalham há bastante tempo nessa área, social. Né, social de atenção à criança e adolescente, e é um dos requisitos para poder se candidatar. E aí nós teremos aí uma eleição bem acirrada. Uhum. Com a pandemia, a volta da pandemia, a gente que é professor, houve uma demanda de alunos não voltando à escola? Muito, nós tivemos muito. E aí também a questão do número exorbitante também de maus tratos, e a gente fica até um pouco triste de falar sobre isso, mas nós tivemos um grande aumento aí nas denúncias. E isso na nossa região, que é uma região rica, né? Isso. Nós estamos numa região privilegiada. Você está aqui do lado de Belo Horizonte, você está do lado do Rio de Janeiro, você está do lado de São Paulo. Pensa bem o Brasil como um todo, né? O que aconteceu, as consequências da pandemia, né? Que elas foram do adulto à criança. Nós tivemos consequências seríssimas. E aí, a gente tentando combater essas consequências que vieram da pandemia, inclusive por estarem confinados ali muito tempo com os pais. E aí a gente não generaliza, mas a gente teve um alto índice de maus tratos infantil. E agora, com essa nova eleição, é o que a gente chama atenção para poder escolher bem nossos representantes, para eles poderem trabalhar essa proteção às nossas crianças. E o mandato é de quanto tempo? O mandato é de 4 anos. Uhum. Nós teremos essa eleição novamente daqui a 4 anos. Hoje, o Conselho tem um apoio também da Prefeitura. Tem, o Conselho Tutelar ele já é vinculado à Prefeitura, né? Ele é vinculado ao CMDCA, vinculado também à Prefeitura, que dá total apoio, tanto na questão de toda a logística que eles precisam, né? Do local onde eles funcionam. E também nós temos aí o apoio do Ministério Público. Uhum. E como foi sorteado os candidatos, números, eles escolheram? Porque eu estou vendo que tem o candidato e tem o número do candidato. Porque a pessoa, urna eletrônica, vai votar no número, como se estivesse votando nas eleições aí, normais, né? As eleições de presidente, a governador, a prefeito, a vereador, a deputado. Não, isso foi feito através do TRE mesmo. Eles escolheram os candidatos escolheram os seus números, né? O TRE só passou mesmo uma regrinha que eles deveriam seguir e eles mesmos puderam escolher os seus números. Uhum. Você falou uma coisa importante, a maioria já trabalha nesse setor. Isso era um tópico específico para poder candidatar. Ele teria de estar vinculado a ações sociais, ações que levavam ao menor e ao adolescente? Na verdade, eles deveriam comprovar, né, a atuação deles junto a entidades que eram cadastradas ao CMDCA ou CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Normalmente isso é igual a eleição. Houve muita impugnação esse ano de candidaturas? Não, tivemos poucas. Graças a Deus nós tivemos poucas impugnações e a maioria que se candidatou tiveram deferidas as suas inscrições. Aquilo que eu falei no começo, qual a idade para ser candidato? Acima de 18 anos, né? Então não tem um limite? Não, nós não temos limite. Até porque, assim, tem pessoas que fazem um grande trabalho há muitos anos aí frente a essas instituições e que estão aí se candidatando para poder ajudar mais ainda. E vão ter mesários igual tem a eleição normal. Quem serão esses mesários? Já são conhecidos? Na verdade, nós, com o apoio, né, do Executivo, a gente conseguiu convocar os servidores e aí eles vão nos apoiar nessa questão. Nós teremos os mesários, os presidentes e os fiscais. Como se fosse uma eleição normal. Como se fosse uma eleição normal. E tem uma participação direta do TRE, então, dando essa assessoria técnica em razão das urnas? Temos sim. Inclusive, são eles que vão dar esse treinamento para o pessoal que vai nos ajudar no apoio logístico. E de onde veio a ideia de trazer as urnas? Nós tivemos a resolução do próprio TRE, né? Então, mas cidade pequena está tendo? Também as urnas, nas cidades menores? São inúmeros municípios, eu não sei o número correto, mas são vários municípios que vão ter as urnas eletrônicas esse ano. Não só em Barbacena, como acima de 800 municípios vão receber as urnas eletrônicas. Hoje tem os 5 conselheiros e pode haver a reeleição? Pode haver a reeleição, não tem problema nenhum. Eles estão concorrendo, inclusive. Todos eles estão concorrendo à reeleição. Legal. Então,
Basicamente, a eleição vai ser de que horas a que horas? Olha, a eleição vai ocorrer no dia 1º de outubro de 2023, das 8 horas da manhã às 17 horas. Então, a pessoa tem que levar o título de eleitor, tem que ser maior de 16 anos. Toda a forma que é utilizada na eleição convencional vai ser utilizada agora na eleição de conselheiro tutelar. Nós estamos falando aqui da Rádio 93 e da Rádio Correio da Serra, no Vilela. A pessoa que mora no Vilela, que se no dia estiver lá no Grogotó, no outro extremo, ele pode votar na urna de lá? Na verdade, não. Nós temos uma parametrização que foi solicitada pelo TRE. E aí, então, nós temos no site oficial da Prefeitura Municipal um local de votação seu convencional. Então isso é importantíssimo. E para onde você foi direcionado a votar. Geralmente fica na região do local que você vota convencionalmente. Mas é preciso que você veja, porque vai depender da sua sessão eleitoral. Então lá nós temos no site da Prefeitura a sessão, é o voto, todo mundo é 23 aqui, mas se você vota da 23ª, quarta sessão, onde é a quarta sessão, tem lá no site da Prefeitura, onde você, na urna, que você poderá votar, ou urnas. Isso, então antes de se direcionar para qualquer lugar de votação, é importante ir lá no site, olhar direitinho a sua urna convencional e para onde você foi direcionado. Geralmente é próximo da residência, mas como a gente teve que utilizar menos locais de votação, né, porque como é uma novidade, a gente não conseguiu fazer como é uma eleição de vereador e prefeito, então vão ser menos locais de votação, serão 23 locais de votação. Nós estamos conversando com Raquel Siqueira, né, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e falando diretamente sobre a eleição do Conselho Tutelar que acontecerá no próximo dia 1º e que ela está aqui com a gente, convocando toda a população para participar e mostrando a importância dos conselheiros e a importância de se participar dessa jornada, que na verdade é uma jornada cívica, né, que pega o cuidado com a criança e com o adolescente nos dias de hoje, quando a gente vê, estamos assistindo tantas atrocidades, né? É só ligar a televisão aí, nos canais abertos aí, que você vai ver as atrocidades. E o conselho é aquele, né? A pessoa pode telefonar quando vê alguma coisa acontecendo naquela comunidade dela para o conselho e é anônimo, como é? Ela pode denunciar, sim. Importante que ela se identifique, mas se não puder, pode ser uma denúncia anônima, mas a gente precisa averiguar, né? Mas o conselho vai à casa? Vai. Ele vai averiguar o que está ocorrendo e aí, mediante a todo o procedimento, né, que eles têm um regimento que eles têm que seguir, eles acionam a polícia, eles acionam e tem um fundo de assistência também para dar apoio a esses menores que estão com problemas, às vezes o pai, às vezes a mãe, porque tem um pai, hoje a gente vê acontecendo, eu falei na televisão para não ficar babacendo, mas você tem a pessoa com embriaguez que chega em casa, bate na esposa, bate no menino, bate na criança, não deixa a criança ir na escola, vê o pai assim, a criança não quer ir na escola, a escola também comunica também ao conselho, né? Há um intercâmbio, sim, uma parceria de escola, uma parceria geral da comunidade, das associações comunitárias que existe em Barbacena, há uma união, posso dizer assim. E eu costumo dizer que essa união é muito importante. É você não deixar de dizer, não deixar de denunciar, não deixar a criança passar pelo que ela está passando e você, de repente, está acompanhando. E você falou do fundo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. E esse dinheiro, ele advém de doações, contribuições, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, através do imposto de renda. E esse dinheiro, ele é todo, ele fica numa conta e para ser utilizado a gente tem que fazer um chamamento público, dando a oportunidade de todas as instituições participarem. Inclusive nós abrimos um em 2021, abrimos um outro agora em 2023, beneficiando 10 instituições com um valor de R$80 mil. E esse dinheiro a instituição... Tipo a João 23. Exatamente. Que tem os menores aprendizes trabalhando. Isso.
E aí, pela com esse cidade, dinheiro, das ela empresas. consegue desenvolver projetos que beneficiam essas crianças que precisam, né? São mais vulneráveis. E uma coisa importante para dizer também, onde eu acho o rostinho, onde eu descubro qual é o candidato? É no portal da prefeitura? Exato, nós fizemos ali até para as pessoas conhecerem, né, os candidatos. Nós temos ali o nome, o número, a foto e tem, quando você clica, uma biografia de cada um. Então, se vocês quiserem saber maiores informações, é só ir lá no site oficial da prefeitura que tem acesso a essas informações. A biografia é escrita por eles. Por eles mesmos. Por eles mesmos. Por eles mesmos. Isso. Cada um escreveu sua própria biografia e nós divulgamos ali, até porque nós precisamos que o cidadão entenda que é importante a participação, que é importante o voto, mesmo que ele não seja obrigatório. A gente precisa que as pessoas entendam que essa é uma eleição tão importante quanto uma eleição de vereador e prefeito. Então, a participação popular é de extrema relevância. Eles podem ir lá no dia 1º de outubro, contribuir com o seu voto e depois saber que o Conselho Tutelar está ali, eles estão ali atuando mediante ao apoio deles. Porque então tanto no site tem aquela questão de onde você vai votar, como também tem a questão dos candidatos, para você tá saber. Tudo lá bem descrito para as pessoas poderem pesquisar. Bem claro e bem democrático. Bem democrático, é o importante, né? É a importância. E nisso também vai ter todo o esquema de segurança das urnas, aquela questão, né? Porque a polêmica, a gente tem que entrar na polêmica, né? De falar que urna é fraudulenta, que aquilo, tá tudo direitinho, tudo correndo direitinho. Tudo que vai ocorrer na eleição de Conselho Tutelar é da mesma forma que ocorre com a eleição convencional. Então, vai ser tudo bem transparente, né? Da forma mais transparente possível. E democrático. E democrático. E os candidatos, eles podem pedir votos pela internet, é livre o pedido de voto, bater de casa em casa. Como é que assim a campanha é feita por um candidato? Obedecidos aos critérios, né, que a gente tem no edital, eles podem fazer a campanha limpa, a campanha, né, que a gente costuma dizer que só não pode ter nenhuma ligação com nenhum outro vereador, prefeito, que mantém um mandato eletivo, mas eles podem pedir livremente, obedecidos os critérios que tem no edital. Inclusive usando a internet? Usando a internet, sim. A gente vê, né, o santinho que eles fazem, a foto que eles publicam, desde que não tenha ligação com quem tenha mandato eletivo, não tem problema. Então essa parte é bem tranquila. E assim, a gente está tendo, eu pelo menos estou percebendo que eles estão fazendo uma campanha bem tranquila. E uma coisa que é muito falada hoje em dia, os candidatos meiam mulheres e homens? Olha, eu tenho percebido assim, que tem ficado bastante equilibrado, né? A gente tem tanto homens candidatos quanto mulheres. E a atuação deles no Conselho Tutelar também é bem equilibrada. E isso é importante. Eu acho que a gente tem que ter representação dos dois. E Conselho Tutelar, só para saber, houve um problema, o Conselho reúne sobre aquele caso? Sim. Tem psicólogos, tem o apoio, como é feita essa... Não, psicólogos não. Não é necessário que um conselheiro tutelar seja psicólogo e que a gente tenha um psicólogo, mas eles têm um treinamento. Eles podem ser encaminhados para esses institutos que você falou, que tem os convênios com a Prefeitura Municipal através do IFA. Isso, exatamente. Eles devem encaminhar, inclusive. Eles fazem um primeiro atendimento, eles colhem, né, aquela denúncia, e aí eles têm todo um regimento a seguir. Isso, Raquel, vai da criança ao pai? Vai da criança ao pai. Interessante. É bem interessante a atuação deles, por isso que eu digo que é muito importante. É uma coisa importante, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que foi criado lá na década de 90, não é isso? Isso. O Estatuto da Criança e Adolescente foi criado em 1990, né? Então a gente vai conclamar aí, né? Você tem mais alguma coisa que você acha que a gente tem que esclarecer ao eleitor, aos próprios candidatos? Não, acho que a gente você acha que a gente, assim, que é de importância para eles ter, né, isso que nós já falamos, né? São pessoas dignas da sociedade, que, né, para se inscrever teve todo o conteúdo de estudo das pessoas, de cada um dos candidatos, né?
Então, tudo isso está englobado como se fossem todos ficha limpa, vamos dizer assim. Exatamente. E assim, é o que eu volto a repetir. É importante que as pessoas participem, que elas exerçam seu papel de cidadão indo votar. E é importante que elas também vejam ali o perfil de cada candidato, que escolham da melhor forma possível pessoas que vão estar à frente do Conselho Tutelar para zelar e proteger pelas nossas crianças e adolescentes, conforme está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é isso, gente. Eu acho que nós conseguimos aqui em poucos minutos, né, aprofundar esse caso, né, interessantíssimo, que é essa nova novidade da eleição do Conselho Tutelar, abrangendo toda a cidade, coisa que não acontecia nas eleições anteriores, tendo urna eletrônica, tendo 22 candidatos, concorrendo a 5 vagas, a importância de eleger boas pessoas, porque, né, aquele dia você está apertando o botãozinho ali, vai valer por 4 anos quem ganhar o pleito, né, vamos dizer assim, que é um pleito que nós chamamos de disputa. Então é importante para a sociedade, é importante para a Barbacena, e as nossas emissoras aqui estão também à disposição, abrindo os seus canais para que tudo ocorra da melhor forma possível e que os candidatos tenham sucesso em suas campanhas. Eu agradeço, né, a abertura da gente poder falar sobre isso e dizer só mais um ponto, que esses candidatos que forem eleitos, eles terão um treinamento depois para poder trabalhar essa questão, né, do regimento interno e de todas as ações que eles devem ou não seguir no atendimento, porque eu falo que é um atendimento especializado que eles devem fazer ali. Uhum. No mais, agradecer mesmo o convite por estar aqui. Nós estamos fazendo, igual eu falei aqui nos outros programas, é uma memória. Então o entrevistado também tem que falar um pouquinho dele, né? Não só se for porque é formado em turismo, que tem pós-graduação em gestão. Topa um bate-bola? Topo, vamos lá. Uma música. Impressionando os Anjos, ela sempre me emociona. Já que tem música, um cantor. Eu acho que Gustavo Mioto, gosto dele. Uma cantora. A cantora, eu gosto muito da Ana Carolina. Um prato de comida, qual o predileto? Lasanha. Sabe fazer? Sei. Isso que é importante, porque o pessoal às vezes tem, mas não sabe fazer. Eu adoro. O ideal? Conquistar os meus objetivos e os meus sonhos e ser sempre verdadeira e autêntica. É esse meu ideal. É até parecido com a pergunta ideal. Eu quero que você defina a Raquel Siqueira pela Raquel Siqueira. Eu sempre costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de fazer as coisas, de seguir os meus sonhos e de repente aceitar certas dificuldades que a vida nos impõe, né? E é isso, eu estou aí lutando, sendo verdadeira, sendo autêntica, sendo eu mesma, e eu gosto muito de dizer sendo mãe, que é o que me deixa mais orgulhosa. Então tá, parabéns. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada.